É amiga da mesma faculdade e tudo mais, né? Eu vou fazer uma aula. Eu acho que assim, eletro é um tema muito difícil da gente falar tudo de uma vez. A divisão, eu acho que essa primeira aula sendo como um primeiro contato serve, né? Mas acaba sendo muita informação para a gente. Deixa eu só compartilhar. Muita informação para de repente falar tudo de uma vez. A minha aula ela é mais específica, falando só do eixo, e depois no finalzinho um pouco de frequência, de novo, né? Ela falou um pouquinho. A, a, a minha ideia aqui, na verdade, mais do que falar do eixo, é a gente tentar entender um pouco sobre eletro, né? Porque eletro, ele junta fisiologia, se junta um pouco de física e dá uma confusão lascada. Bom, só uma introdução. Então, eu fiz Unicídio, sou da 11ª turma, formei em 2014. Aí fui fazer clínica médica lá na Santa Casa, em São Carlos, pela UFSCar. Fiz cardiologia, eu terminei no começo desse ano aqui na Unifesp. E agora eu estou fazendo eco, que eu estou no meu R5 aqui na Unifesp. É... Então, vamos começar. Então, para a gente falar sobre eixo de um modo geral, a gente precisa entender que o eixo faz parte da nossa avaliação padronizada do eletro, né, em que a gente vai buscar entender, de uma forma geral, qual que é o sentido, né, para que lado, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para que lado que está acontecendo a contração do coração. Basicamente, a contração da porção que tem maior força é o que vai puxar o eixo para o lado que a gente encontrar, né? É, como a gente sabe, o coração, apesar de a gente falar de eixo como um só, o coração, ele tem mais de um eixo, né? Porque, como a gente falou, o eixo ele representa a contração, e a contração não acontece de uma vez só. Ela começa no nó sinusal, caminha em direção ao átrio direito, esquerdo, em direção aos ventrículos, e quando a gente vê no átrio, a gente já poderia ter um eixo atrial, por exemplo. A gente tem uma porção, a porção de maior magnitude do átrio, que faz mais força na contração, ela vai da direita para a esquerda e de cima para baixo, que está representado nesse SAP em vermelho aí embaixo. E o eixo ventricular é um pouco mais fácil até e é mais importante, porque o eixo ventricular é o eixo que a gente fala cardíaco, né? É o eixo principal do nosso coração. E o ventrículo tem 3 eixos, que representam da Q, R e S. Mas para a gente o mais importante é a onda R, que é o representante do nosso eixo cardíaco. Então, quando a gente vai falar de eixo cardíaco, a gente está querendo entender para que lado que o nosso coração está sendo puxado com maior força. Se de repente a gente tiver um ventrículo esquerdo muito hipertrofiado, a gente vai ter o coração talvez fazendo força mais para a esquerda, jogando o eixo desviando talvez para a esquerda. Assim como se a gente tiver um VD com sobrecarga, a gente pode ver o eixo sendo desviado mais para a direita. A ideia é a gente tentar ver, então, né, no nosso plano frontal, que é essa rosa dos ventos que a doutora mostrou na aula anterior, para onde que está apontando o nosso eixo. Então, entender das forças do coração, a maior força para onde que ela está puxando o nosso eixo. Para isso, a gente tem que lembrar algumas coisas que a Antônia chegou a comentar, mas vale a pena a gente reforçar sempre. E quando a gente está olhando em uma derivação e a gente tem o eixo caminhando em direção a essa derivação, a gente vai ver o QRS predominantemente ou totalmente positivo. Do mesmo modo que quando ele estiver se afastando, o eixo está se afastando da onde a gente está avaliando, ele vai estar predominantemente ou totalmente negativo. Quando a gente tem um eixo que ele caminha naquela rosa dos ventos, ele vai estar perpendicular, ele não vai nem chegar próximo, nem se afasta da derivação que a gente está olhando, então a gente vai ter um QRS isodifásico, ele tem a porção positiva e negativa, elas vão estar semelhantes. Não precisam ser exatamente, às vezes a gente não consegue nem contar os quadradinhos, porque fica pequeno, mas quando ela tem um aspecto já de isodifásico, a gente já consegue funciona ao mesmo princípio. Do mesmo modo que quando a gente tem um eixo que ele
ele anda a 45 graus de D1 e AVF, por exemplo, ele vai ter apresentação gráfica positiva nos dois e elas vão estar semelhantes, com amplitude semelhante. Do mesmo modo que quando o eixo ele vai se aproximando de D1, ele vai ficando mais positivo em D1 e vai ficando menos positivo da onde ele estiver não chegando tão próximo. E o inverso também é verdadeiro. Em AVF, quando ele se aproxima, por exemplo, de AVF, ele tende a ser mais positivo em AVF do que D1. Isso vale para a gente ter a nossa regra básica que vai servir. Né? Vamos aproveitar que eu até sublinhei a palavra sempre, porque a gente sabe que em medicina a gente quase nunca consegue usar, mas sempre que a gente tiver um vetor indo em direção à derivação que a gente estiver olhando, a gente vai ver ela positiva, e sempre que ele estiver se afastando, ela vai tender a ser negativa. Se a gente for somar, pegar todas as derivações positivas e negativas, a gente consegue achar o nosso eixo, que é o que a gente vai fazer aqui ao longo dessa aula. Então, guardando essa primeira regra básica, a gente vamos para o nosso primeiro passo. Avaliando o elétron, tem algum complexo que o QRS ele seja isoelétrico? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, em que aqui em D3 a gente tem um QRS que ele aparenta estar com a porção positiva e negativa bem semelhante. Então, quando a gente olha em D3, né, a gente não sabe se o nosso eixo está se aproximando ou afastando da onde a gente está olhando. Porque quando a gente, como eu falei antes, quando a gente tem uma derivação, um complexo QRS que seja isodifásico na derivação, o nosso eixo está viajando perpendicular a essa derivação. Então, o nosso eixo, como a gente tem um complexo QRS que ele é isodifásico, o nosso eixo ele vai estar exatamente nessa derivação em AVR, ou em menos 50 ou mais 30. Então, o que a gente faz? A gente olha para o AVR, e quando a gente vê em AVR, a predominância do nosso QRS ela é negativa. Então, a gente pode falar com certeza que ele está se afastando do nosso vetor, que aponta para o menos 150. Então, ele está na direção totalmente oposta em mais 30. Agora, um segundo exemplo aqui, em que a gente vai aplicar o nosso primeiro passo, ver se existe algum complexo QRS, que seja isoelétrico. E nesse elétron aqui, de propósito, lógico, eu não coloquei, para a gente ir para o nosso segundo passo. O segundo passo é a gente ver a predominância de ser mais positiva ou negativa em D1 e AVF. Por quê? Porque como a doutora falou na aula passada, quando a gente tem a nossa rosa dos ventos aqui, nosso plano frontal, a gente olhando basicamente para cima e para a direita, esquerda ou para baixo, a gente dividindo D1, né, o sentido positivo da esquerda para a direita, e AVF de cima para baixo, a gente divide a nossa rosa dos ventos, que é um círculo, em quadrantes. Então, quando a gente tem em D1 positivo, aqui esse vermelho é o que eu excluí de D1, porque se o nosso D1 for positivo, o eixo com certeza ele não vai estar em nenhum desses quadrantes do lado direito. Então, D1 positivo e o AVF positivo, a gente tem aqui a formação do nosso primeiro quadrante. Quando a gente tem o D1 positivo e o AVF ele é negativo, a gente está no segundo quadrante. O D1 negativo e o AVF negativo, o terceiro quadrante. E o D1 negativo com o AVF positivo, o quarto quadrante. Essa divisão em quadrantes, ela ajuda bastante a gente, porque muitas vezes a gente não vai ser laudador de elétron, né? Eu mesmo uso elétron mais na prática do que laudar e escrever num papel tudo que eu vejo lá no elétron. Então, a gente vai ter algumas regras aqui que a gente consegue, só com a definição do quadrante, entender se a gente está diante de um eixo normal ou se tem alguma coisa que está alterada. Então, aqui eu coloquei na classificação, né, o eixo normal, ele vai de menos 30 a mais 90. Ou seja, o primeiro quadrante, sempre que a gente tiver um eixo que tiver no primeiro quadrante, a gente já pode falar que ele está normal. A pegadinha só é o segundo quadrante, porque quando o nosso eixo estiver entre 0 e menos 30, ele ainda vai estar normal, mas vai estar no segundo quadrante. Qualquer coisa fora disso, a gente vai ter um desvio, no caso, entre menos 30 e menos 90, um desvio para a esquerda, um desvio extremo quando é de menos 90 e menos 180, e o desvio para a direita, a gente
olhando para baixo, seria de 90 a 180. Então, atenção aqui só com o nosso segundo quadrante, que é o único que a gente não consegue falar se é normal ou alterado. E vamos lá, então, aplicar o nosso primeiro passo, em D1. Quando a gente olha aqui em D1, eu desenho a rosa dos ventos, que eu acho que sempre que a gente for definir o eixo, principalmente no começo, é legal a gente fazer essa rosa, e conforme a gente vai descartando as derivações, a gente consegue pintar todo o restante para ir chegando no eixo que a gente quer. Então, quando o D1 está predominantemente positivo, toda essa porção negativa dele eu descartei. E aí, o segundo passo é o AVF. Em AVF, a predominância do QS também é positivo. Então, eu excluí a porção negativa do AVF na minha rosa dos ventos. Eu estabeleci aqui que a gente está no primeiro quadrante. Então, a gente teria um eixo normal de elétron. Mas, para a gente não parar por aí, tentar chegar um pouquinho mais próximo de em qual grau, tá? A gente tem que avaliar o predomínio do QRS nas derivações que estão excluídas desse quadrante que a gente definiu. Então, como a gente estava no primeiro quadrante, que é o que a gente conseguiu com um D1 positivo e AVF positivo, a gente tem que olhar para as derivações que não estão nesse quadrante, que é o D3 e a VL. Quando a gente olha em D3, a predominância do QRS ela é positiva também. Então, tudo que for negativo do D3, eu vou apagar. E em AVL, o que é a predominância do nosso QRS ela é negativa, né? Então, o que é positivo do QRS eu vou excluir. Então, a gente chegou aqui que o nosso eixo está entre 60 e 90. Mas agora a gente precisa dar um número exato. Como é que a gente faz? Eu já vou adiantar para vocês que exato vai ser difícil, porque tem fórmulas com cosseno, com algumas coisas que eu acho que não cabe aqui. E eu acho que vale mais a gente entender, seguindo aquela regra básica que eu falei, a gente tem que lembrar que quando o eixo está mais próximo de uma derivação de outra, ele vai estar mais positivo nessa derivação do que na outra. Então, o que a gente pode fazer naquele elétron, no anterior, para a gente ver se está mais próximo de 60 ou 90, a gente vai olhar as duas derivações ali e comparar as duas. A gente vê que D2 está mais positivo do que a VF. Então, a gente pode dizer que o nosso eixo ele está mais próximo de D2 do que de AVF. Ao mesmo tempo, ele não está em D2 porque a gente não teve nenhum complexo que fosse isodifásico. E pensando que ele está mais próximo de 60 do que de 90, a gente pode dizer que o eixo está aproximadamente em torno de 70 graus. Aqui eu coloquei alguns exercícios para a gente tentar definir os quadrantes. Deixa eu ver só como é que funciona direitinho aqui a enquete. Eu vou soltar aqui a enquete para a gente definir nessa figura A, né, em cada uma delas, na verdade, mas primeiro na A, em qual quadrante que vai estar o nosso QRS. Pensando, olhando só a D1 e a VF, a gente consegue saber o nosso quadrante. Então, vou soltar a primeira enquete. Vou dar 20 segundos, acho que dá suficiente para a gente responder. Deixar mais 10 segundos. O pessoal está respondendo ainda, vou deixar. Bom, a gente tem mais alguns exercícios, então eu vou encerrar essa enquete aqui. Então, nosso primeiro eletro, acabei fazendo de propósito, só para a gente não esquecer do nosso primeiro passo. Aqui, como a gente tem em AVF, ele está com aparência isodifásica, a gente pode falar que ele está caminhando na direção de D1.
E como o D1 é positivo, o nosso QRS, o nosso eixo, ele está aí exatamente aqui em 0 graus. Então, agora eu vou colocar a enquete para a gente responder a B. Vamos tentar um pouquinho mais rápido, porque esse é um slide que tem bastante, mas eu acho que vai ajudar a fixar um pouquinho os quadrantes. Então, vou soltar. Beleza, pessoal. Vou encerrar essa enquete aqui. Nesse segundo, no B, nós temos aqui em D1, a gente vê a nossa predominância positiva. E em AVF, aqui embaixo, nós vemos também a predominância positiva. Então, o nosso D1 é positivo e o AVF também positivo. Logo, nós estamos no primeiro quadrante. Vamos lá para o C. Eu soltei aqui sem querer, eu estou tentando liberar que tem alguém para entrar. Deixa eu só. Pronto. Eu soltei sem querer a resposta desse aqui, eu estava tentando achar para liberar o pessoal para entrar, mas eu acho que deu certo aqui. No C, a gente tem aqui o D1, ele é negativo, e a VF, ele tem a predominância positiva, então a gente está aqui no nosso quarto quadrante. Vou soltar para a gente fazer a do D. Beleza, vou encerrar essa enquete aqui. Então, o elétron em D, a gente tem o D1 positivo, predominantemente positivo, e o AVF também positivo. Então, novamente, a gente está diante do primeiro quadrante. E eu vou soltar a enquete para a gente tentar fazer o C. A gente ainda está no comecinho, tem bastante coisa, tem bastante exercício para a gente fixar essa parte de quadrante de elétron. Então, não fiquem ansiosos que acho que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer.
Mais alguns 5 segundinhos. Então, pessoal, aqui no eletro em E, a gente tem D1 predominantemente positivo e AVF, a gente vê ele predominantemente positivo. Então, novamente, a gente está diante do elétron com eixo no primeiro quadrante. E, por fim, vou deixar o último aqui para a gente fazer. Mais uns segundinhos. Vamos lá. Aqui, no elétron em F, a gente tem D1 positivo e AVF negativo. Então, a gente está diante de um elétron com o segundo quadrante. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Aí eu estou aqui com outro exemplo para a gente poder trabalhar o eixo. Então, vamos para o nosso primeiro passo. Tem algum complexo QRS nesse elétron que seja isoelétrico? Então, a princípio, não. O D2 que parece um pouquinho, mas ele é bem mais negativo do que positivo, então não temos. Segundo passo, vamos definir o predomínio do complexo QRS em D1, aqui em D1, e em AVF. Então, em D1, predominância do nosso QRS, ela é positiva. Então, toda essa porção negativa onde teria D1, a gente vai excluir. E a VF, como a gente vê, a predominância dele é negativa, então toda essa porção positiva de AVF, a gente também vai excluir. Então aqui a gente está diante de um elétron no segundo quadrante, né? E o terceiro passo é a gente avaliar o predomínio do QRS nas derivações que não estão nesse segundo quadrante, que no caso seria D2 e AVR. Então aqui eu vou deixar para vocês uma enquete também para a gente tentar ver o quadrante nesse elétron aqui. O eixo, na verdade. Eu sei que eu soltei uma de eixo já logo no começo aqui da apresentação, mas a ideia aqui a gente vai fazer alguns mais ainda para justamente tentando entender. Só para ficar claro, quando a gente estabelece o quadrante que está o nosso eixo, quer dizer que o nosso eixo vai estar, por exemplo, nesse caso que está em tela, o nosso eixo vai estar com certeza entre 0 e menos 90 graus. E aí isso é importante para falar que o nosso coração, se a gente olhar ele de frente, ele vai estar sendo puxado mais ou menos para essa direção, o que não seria normal se tiver além de menos 30, por exemplo. Então é para isso que serve o eixo, e o quadrante ele ajuda a gente a identificar, sem precisar chegar exatamente qual o número em qual grau exatamente vai estar. Então vou encerrar essa enquete aqui e vou seguir para a gente fazer o exercício aqui juntos. Então, em D2, né, que era a derivação que a gente tinha que ver,
a predominância do nosso QRS ela é negativa. Então, toda essa porção negativa de D2, ela vai, ela vai ficar em evidência, né? Então, essa porção positiva de D2, foi excluída do nosso elétron. E a outra derivação que a gente vai avaliar que não passava era a VR. AVR, então a porção positiva do AVR é essa daqui e a porção negativa de AVR é essa daqui. Em AVR, a predominância do QRS ela é negativa. Então, quer dizer que o nosso eixo está caminhando em direção à porção negativa de AVR. Então, toda essa porção positiva aqui de AVR, ela não faz parte do nosso eixo e a gente também vai excluir. Então, chegamos aqui entre menos 30 e menos 60, né? A gente pode falar, como eu coloquei naquela a classificação dos quadrantes, eu volto nesse slide depois, mas a gente estaria aqui diante de um desvio do eixo para a esquerda. Que nem eu falei, o segundo quadrante seria o representante dos desvios para a esquerda quando tiver além de menos 30, de menos 30 a menos 90. Então, qualquer eixo que tiver de menos 30 a menos 90, independente se for menos 40, 45, menos 50, ele vai estar desviado para a esquerda. Então, vamos para o nosso outro exemplo aqui, em que eu vou ser um pouquinho... Então, vamos exercitar um pouquinho antes da gente fazer o desenho da Rosa dos Ventos. Eu vou falar aqui com vocês para a gente ir passo a passo. Então, primeiro, vamos ver se tem um complexo QRS que seja isoelétrico nesse aqui, nas derivações frontais, né? D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Então, não tem nenhum complexo que esteja isoelétrico nessas derivações. Então, a gente vai seguir pensando, dividindo nos quadrantes. Vamos ver D1 e AVF. Então, quando a gente vê D1, a predominância do nosso QRS ela é positiva. Então, o nosso eixo ele vai estar viajando não exatamente nesse sentido, mas em todo esse sentido que seja positivo em D1. Como a gente não teria como ter o eixo em nenhuma derivação ou nenhum ângulo que fosse de menos 90 a mais 90, porque ele não estaria, a formação da onda não seria positiva em D1. O D1 ele é positivo dessa metade para cá, né? Então, o D1 positivo, a gente vai apagar essa porção negativa do D1 e ficamos já com a primeira parte da nossa definição. E o AVF. O AVF, a predominância dele é negativa. Então, toda essa porção negativa de AVF, ela está vindo para onde o nosso eixo está apontando. O AVF, a gente olha, ele dá de baixo para cima. Então, quando ele é negativo aqui em AVF, quer dizer que o nosso eixo está viajando nessa direção aqui. Vamos olhar para as derivações que não passam nesse quadrante, no segundo quadrante, que é o que a gente definiu como que vai ser onde vai estar o nosso eixo. O segundo quadrante a gente não vê passar D2 e nem a VR. Então, quando a gente olha D2, a predominância do QRS ela está negativa. Ou seja, em D2, a gente olhando nesse sentido, de baixo para cima também, a gente vê o eixo se afastando. Isso quer dizer que toda essa porção de D2, que é positiva, ela não corresponde a onde está o nosso eixo. Então, a gente vai excluir essa porção positiva de D2 porque ele está negativo. E o AVR, né, a gente olhando o AVR daqui para cá, a gente vê que o nosso eixo ele está se aproximando de AVR. Então, tudo que tiver positivo em AVR vai estar correspondendo a onde o nosso eixo está indo. E o que tiver negativo, a gente vai excluir. O que a gente precisa lembrar aqui, que vale da regra básica que eu falei, é que se a gente for somando o que é positivo e o que é negativo nesse desenho, a gente sempre vai encontrar o eixo, porque ele nunca vai estar discordante se aproximando, por exemplo, de estando positivo em AVR e positivo em D2.
E aqui, então, a gente teve um eixo, de novo, desviado para a esquerda, né? Em que a gente tem um eixo entre menos 60 e menos 90. Não vou me ater aqui a chegar exatamente, como eu falei para vocês, porque a ideia é a gente saber que a gente definiu que o eixo está desviado para a esquerda, independente de ter chegado exatamente qual o valor do eixo está. Aqui a gente tem mais um exemplo de elétron em que a gente, o primeiro passo, né? Se a gente tem um complexo QRS que seja isodifásico, dá a impressão que em AVF ele seja um pouco mais isodifásico, apesar de ser um pouco mais positivo do que negativo. Vamos considerar como ele não sendo isodifásico. Mas caso ele fosse isodifásico em AVF, quer dizer que o nosso eixo estaria viajando no sentido de D1. Aí, se D1 fosse positivo, iria para um lado, ou negativo, iria para o outro. Então, olhando, a gente viu que não tem complexo que seja isoelétrico. Vamos partir para os nossos passos seguintes. Vamos olhar D1. Em D1, a gente vê que o nosso QRS ele é positivo. Quer dizer que o nosso eixo está se aproximando de D1 e não se afastando de D1. Então, a gente vai excluir o que não corresponde ao nosso eixo. E agora a gente vai avaliar a VF. Em AVF, que nem eu falei, a gente vai considerar ele está um pouco mais positivo, ele não está isoelétrico mesmo, mas a gente poderia, dependendo, até chutar um isoelétrico que talvez não fosse errar no raciocínio do eixo. Mas pensando que o nosso AVF ele está positivo, o nosso eixo está caminhando nessa direção aqui. Então, tudo que for negativo de AVF, a gente vai excluir. E aí a gente estabeleceu de novo que a gente está diante do elétron com eixo no primeiro quadrante, né? Quando a gente tem o quadrante, o que falta para a gente definir exatamente, lógico que a gente já sabe que o eixo está normal, mas para saber mais próximo de onde está o eixo, a gente vai usar as derivações que não passam nesse quadrante aqui, que é D3 e AVL. Então, em AVL, a gente vê que a predominância do nosso QRS ela é positiva. Ou seja, o nosso eixo ele está viajando em toda essa porção positiva de AVL. Então, o que a gente vai fazer é excluir o que for negativo de AVL. Então, o AVL, a gente olha ele daqui para cá, né? Então, essa porção é positiva de AVL, tudo isso é positivo em AVL, e o que for negativo, que nem eu falei, a gente vai excluir. E agora falta a gente olhar D3, que é outra derivação que não estava nesse quadrante aqui. A predominância do QRS aqui em D3, a gente vê que ela é negativa, né? Então, o D3, que ele é daqui para... A gente olha ele daqui para lá, ele sendo... Essa é a porção positiva de D3, né? Tudo isso aqui é positivo de D3, e isso aqui é negativo de D3. Se isso aqui é negativo de D3, a gente viu que a predominância do nosso QRS ela é negativa em D3, quer dizer que o nosso eixo está viajando nessa direção aqui. E a gente exclui essa porção que é positiva de D3. E aí a gente chegou, então, um pouco mais próximo de onde está o nosso eixo, que é entre 0 e 30 graus. Comparar algum dos exemplos que eu coloquei aqui durante a aula, a gente vai ver que eu não vou querer falar aqui sobre todas as partes do elétron, mas tem uma coisa bem grotesca que chama atenção na hora que a gente compara um com o outro. Se a gente vê o tamanho da amplitude, o quão forte, né, a gente imagina que esteja a onda R, né, o complexo QRS nas derivações, a gente pode pensar em estar diante de uma sobrecarga ventricular esquerda. A sobrecarga ventricular esquerda ela é até mais comum do que bem mais comum que a direita, na verdade. Não é comum a gente ver, mas a gente vê bastante. Ela está muito associada com doenças como hipertensão, estenose aórtica ou coarctação de aorta, porque são doenças que ao longo do tempo elas vão levando a uma sobrecarga de pressão do ventrículo esquerdo, e aí com isso ele tende a sofrer hipertrofia ventricular esquerda. Então, quando a gente está falando de sobrecarga ventricular no eletro, a gente está falando sobre a hipertrofia ventricular esquerda, né? E para a gente falar, né, que agora começa a parte um pouco mais chata, sobre os critérios, porque sobrecarga ventricular esquerda
A gente tem alguns critérios, tem o Sokolov-Lyon, tem o Cornell, tem o Hohenhild, e só que são critérios todos eles com sensibilidades que são intermediárias a baixa. Então a gente acaba vendo o eletro e o critério, quando a gente encontra, a especificidade dele acaba sendo bem alta. Aquele eletro que eu coloquei, né, de exemplo aqui, eu usei ele para a gente colocar os critérios. Quando a gente pega as derivações, então aqui eu tenho em V1, né? O primeiro critério seria a onda S de V1, que é essa porção negativa de V1. A gente teria que somar ela com a R de V5 ou V6, qual for maior, e tem que dar 35 milímetros. Vamos lembrar que cada quadradinho desse é 1 milímetro, né? Então, quando eu fiz aqui do elétrico que eu mostrei para vocês, em V6, V5 aqui, a gente tem uma onda R com 39 milímetros. Então, somando a onda R de V5 ou V6 com a onda S de V1, a gente teria adiante aqui de uma sobrecarga ventricular esquerda, que a gente estaria com 44 de milímetros, né? E acima de 35 ele já é positivo para sobrecarga. E o critério também de Sokolov-Lyon é a onda R em AVL ser maior que 11 milímetros, que seria isso daqui, que a gente não tem. Mas, de qualquer forma, ele já fechou pelo outro critério de Sokolov. Aqui eu vou falar, né, de sobrecarga, porque foi que foi proposto, mas eu acho que o principal é a gente ter uma visão só do que poderia estar alterado, sem exatamente falar de critérios, né? E a gente eu vou falar de um segundo critério que é um pouco menos sensível, né? Mas é mais específico, que seria o critério de Cornell. O critério de Cornell a gente vai olhar em AVL e em V3. Em AVL a gente vai ver a onda R e vai somar com a onda S de V3, em que a gente teria um critério para homem ser maior ou igual a 28 milímetros e para mulher maior ou igual a 20 milímetros. No caso desse elétron, se fosse um homem pelo critério de Cornell, a gente não fecharia o critério. Só para vocês verem que a sensibilidade não acaba não sendo tão boa. E aqui um segundo elétron um último elétron para a gente treinar, em que eu vou resolver, em que eu vou soltar. Bom, aqui já saiu. Bom, vamos resolver esse elétron aqui juntos. A gente falou então sobre o eixo, falamos um pouco sobre carga ventricular esquerda, mas passamos um pouco por cima, né? Eu acho que o foco é mais eletro mesmo, não talvez alteração nesse momento, né? Esse eletro aqui, vamos partir para os nossos passos. O primeiro passo, tem algum QRS que seja isoelétrico nas derivações frontais, em D1, D3, D2, AVR, AVL e AVF? Então, a gente aqui não tem nenhum complexo que ele seja isoelétrico. Então, a gente não tem o eixo viajando perpendicular a nenhuma das derivações. Ele não vai estar exatamente em nenhuma delas. Então, o segundo passo. Vamos olhar a predominância, para achar o quadrante, a gente vamos olhar D1 e a VF, a predominância do nosso QRS. Então, em D1 a gente vê que a predominância do nosso QRS é negativa, e em AVF, a predominância do nosso QRS é positiva. Então, deixa eu fazer certinho aqui com vocês. Porque aqui eu acabei deixando sem querer a resposta, né? Mas vamos resolver juntos aqui, independente da resposta. Quando a gente vê em D1 a predominância do QRS sendo positiva, sendo negativa, a gente entende que o nosso eixo ele vai estar se afastando de D1. Então, toda essa porção que seria positiva de D1, a gente vai excluir do nosso elétron. Seguindo agora para AVF, quando a gente tem a predominância do nosso QRS aqui em AVF, ela é positiva. Ou seja, o nosso QRS está viajando nesse sentido.
toda essa porção que é negativa de AVF, a gente vai excluir da nossa definição do eixo. Então, partindo para a nossa terceira regrinha, que seria avaliar as derivações que não passam nesse quadrante aqui. Né? A gente está diante de um eixo que está no quarto quadrante, e agora a gente vai tentar chegar um pouco mais próximo da onde que está o nosso eixo. Então, vamos olhar AVR e D2. Quando a gente olha em AVR, a predominância do nosso QRS ela é positiva, ou seja, o nosso eixo está se aproximando de AVR. Tudo que for positivo de AVR, a gente vai considerar como podendo ser do nosso eixo. Lógico que menos as porções que a gente já descartou. Então, eu vou excluir o que for negativo de AVF. O que estiver se afastando de AVF, a gente vai excluir. E agora, avaliando, então, D2. Em D2, a predominância do nosso QRS ela é negativa. Ou seja, o D2, que está positivo aqui, tudo que tiver positivo para D2, a gente vai excluir que não faz parte do nosso eixo. O nosso eixo ele está caminhando nessa direção. Ele está caminhando em negativo a D2, ele se afasta de D2. Então, e a gente já excluiu uma boa parte dos eixos. Vamos excluir aqui o que for positivo de D2 e sobrou então o nosso eixo estando entre mais 150 e mais 180. Quando a gente tem independente do grau, que eu falei, mas se tiver um elétron com o eixo nesse quadrante, nesse quarto quadrante aqui, a gente vai ter um desvio do eixo para a direita. E aí vale a gente começar a suspeitar do porquê que teria essa alteração. Uma causa do desvio do eixo, que nem eu falei, que vai levantar a nossa suspeita, é de sobrecarga ventricular direita. Ela tem alguns critérios, né, que mostram basicamente o desvio do eixo, mas a gente vai suspeitar quando a gente encontrar um eixo desviado. Aqui do eixo que eu falei... Eu tenho um sério problema, é real amor, tipo, eu não consigo mais prestar atenção em aula. A gente tem... É mó treta isso, tipo... A gente tem o eixo, então, nos critérios, a gente vai ver o desvio no eixo aqui para a direita, que seria o nosso eixo, o eixo frontal, e o nosso eixo horizontal, aí, que eu não me ative tanto aqui na aula, porque acho que a gente está mais falando sobre definição de eixo. Quando a gente encontra uma sobrecarga ventricular de direita, um eletro desviado, o paciente, a gente tem que pesquisar na história se ele tem algumas coisas que podem levar realmente a ter uma sobrecarga ventricular direita. Seria, no caso, um DPLC grave, que ele vai evoluir com hipertensão pulmonar e sobrecarga de pressão do lado direito, a estenose pulmonar, que vai dificultar o sangue de sair do lado direito do coração e também vai gerar sobrecarga, e as doenças congênitas não corrigidas, que também podem levar o desvio do eixo para a direita. Então, assim, sobrecarga, eu acho que não era muito o foco, acho que foi mais falar um pouquinho como a gente suspeitar, o que a gente olhar no eletro e eventualmente imaginar que possa estar acontecendo, né? E o principal, acho que era só falar mais sobre o eixo. Vou falar um pouquinho sobre frequência cardíaca, que a doutora até falou na outra aula, na aula anterior, mas aqui eu vou meter um pouquinho mais para a gente entender como é que a gente vai chegar naqueles 1500, por que a gente vai usar a fórmula. Todo eletro, ele é registrado em 10 segundos. E quando a gente está configurando, a configuração normal da máquina, ela tem a velocidade de impressão do papel em 25 metros por segundo. Isso quer dizer que o eletro que é registrado em 10 segundos, perdão. Aqui a gente tem a velocidade, né, de 25 metros por segundo, em que se a gente fosse ver 1 minuto, a gente teria que ter 1.500 quadradinhos, que na verdade a gente acaba não tendo no nosso eletro. Então a ideia é a gente pegar os 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos entre cada RR. Então entre esse RR aqui a gente vai ver o número de quadradinhos e dividir por 1.500, ou se quiser simplificar a fórmula, na verdade, vão ser 300 dividido pelo número desses quadradões aqui.
Então, eu contei aqui desse elétron, a gente tem 20 milímetros, ou seja, 20 quadradinhos pequenos ou 4 quadrados maiores. Quando a gente joga na nossa formulazinha aqui, a gente vai chegar a uma frequência de 75 batimentos. Se a gente não quiser fazer conta, que geralmente a gente acaba não fazendo no elétron, a gente tem como usar essa segunda fórmula aqui, simplificar ela para olhar o elétron e dependendo, só bater o olho e já ter uma noção de quanto vai estar a frequência. Porque às vezes você não quer saber se a frequência está 80, 70 ou 120. Você quer saber se ela está 120 ou se ela está normal, né? Então, um jeito da gente simplificar é a gente usar essa segunda fórmula aqui e pensar, se a gente tiver um quadradão, um R aqui e outro R aqui, a nossa frequência ela vai ser de 300. Se a gente tiver um R aqui e o outro R aqui, com 2 quadrados de diferença, a gente vai estar uma frequência 150. Então, às vezes, a gente pega algumas arritmias, como o flutter, e a gente consegue, só batendo o olho e vendo em alguns QRS que tiverem em cima da linha, eventualmente a gente conseguir ver, a gente consegue fazer a contagem de frequência, chegar próximo do número sem precisar fazer fórmula, né? Então, ao mesmo tempo, se a gente tiver aqui 3 quadradões, 100, se a gente tiver 4, 75, 6 quadradões, 60 e por aí em diante. Isso vale, né? Essa nossa conta aqui, ela só vai valer para quando o ritmo for regular. Porque quando o ritmo for irregular, a gente vai ter vários intervalos RRs, né? Essas distâncias vão ser muito diferentes. Então, a gente não consegue, com uma só, falar a frequência e nem fazer uma média. O que a gente tem é um jeito mais fácil quando o ritmo for irregular de chegar na frequência, é entender que esse D2 longo, que quase todo elétron ele sai com uma linha longa no final, e geralmente a derivação é o D2, ele representa 10 segundos de batimentos. Então, a gente vai somar o total de batimentos que tiver nesse D2 longo, que aqui eu somei 22, e a ideia é que em 10 segundos a gente teve 22 batimentos. Aí a gente multiplica por 6 para achar em batimentos por minuto, e chega na frequência de 132 batimentos por minuto. Então, pessoal, assim, eu sei que eletro é um tema bastante difícil. Eu não tinha aula pronta de eletro. Eu acho que o eletro, quando a pessoa tem já uma idade, já tem um jeito certo de dar aula, acaba ficando mais fácil. Eu montei a aula pensando mais em como eu fui aprendendo e como eu fui vendo, principalmente essa questão de eixo. Não tinha muito como eu integrar a frequência e a definição de eixo aqui. Lógico que assim, não precisa decorar essa questão de frequência, isso se não for pela regrinha ali mais fácil, eventualmente a gente vai ver eletro várias vezes, até o fim da faculdade, até depois, inclusive, né? Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez o pessoal aí da Liga, queria agradecer a vocês aí pela paciência. Eu espero ter ajudado com alguma coisa, né? Espero ter agregado, e se não, aí estão os meus contatos, eu estou super aberto a conversar, tirar dúvida de eletro, falar sobre cardiologia, sobre residência, clínica médica, qualquer coisa aí, vocês podem estar me mandando pelo Instagram, e-mail, tanto faz. E-mail, eu confesso que eu não sou de ficar abrindo muito, não. Mas, de novo, eu espero ter ajudado. Espero ter conseguido contribuir com alguma coisa. E é uma tarefa bem difícil, né? Porque eletro é bem complicado. Mas eu queria saber de vocês aí se eu ajudei, se eu atrapalhei, se tem alguma coisa a mais que a gente consegue voltar, fazer junto, explicar de novo. Muito obrigada, de verdade, Lu. Quer dizer, doutor Luiz. Muito obrigada mesmo de coração. Se alguém tiver alguma dúvida e tiver com vergonha, pode me mandar no privado ou manda aqui, ó, na forma do chat, reservado para o próprio doutor.
aí ninguém vai ficar, tipo, lendo, ninguém vai ver, tá bom? Não. Nem que for para criticar a aula, para falar que não entendeu nada, porque, assim, se eventualmente eu for fazer uma aula dessa de novo, vai valer o feedback de vocês para saber o que dá para melhorar. Que nem eu estava falando com a Ani antes, é um tema difícil, sabe? Eu acho que a doutora, ela tentou abordar muita coisa, talvez junto, e isso aí, para quem nunca teve contato, é difícil. Quem é arritmologista é um outro nível de cardiologista, principalmente para falar de eletro. Até a gente, às vezes, vai discutir com o arritmologista, sai doido. Então, vocês têm que ter, vão com calma, paciência, que a gente vai aprendendo. Eletro é bem difícil mesmo. Eletro tem que ir com calma, de verdade. Eu mesma não entendo direito, e olha que eu sou a presidente da liga. Muito obrigada mesmo, de verdade. Foi muito boa a aula. Tem muita gente falando que a aula foi boa aqui no chat, se você for ver. O pessoal da liga também. No chat, as pessoas estão elogiando também a aula. Tá vendo? A aula foi boa. A aula foi boa. É aquele negócio, assim, eu espero que tenha ajudado mesmo, que se não tiver, se quiser, a gente pode fazer isso de novo, dependendo, às vezes, com um grupo menor, fazer discussões de alguns temas diferentes. Mas eu tentei trazer de uma forma que não falar de alteração de eletro, não querer falar muito sobre física, mas é como que a gente vai fazer para chegar no eixo, né? Pintando ali a rosa dos ventos, que eu acho que é um jeito que eu aprendi, que foi bem, me ajudou bastante. E aos poucos, questão de quadrante, questão de desvio, vai ficando mais familiarizado, né? Isso é verdade. Doutor, tem uma pergunta no chat. Perguntaram assim, não sei se a pessoa não quer que eu fale o nome dela, né? Enfim. Algumas literaturas consideram o eixo normal entre -30 e 120? Podemos considerar esse valor? Olha, para ser sincero, eu não vi nenhuma vez o sendo considerado normal um eixo que passe de 90. A gente considera de uma forma normal ele sendo até 90 mesmo. Quando a gente está vendo um eixo desviado, ao mesmo tempo, não é porque o eixo está, vamos supor, que ele esteja em 120 que a gente vai estar diante de alguma alteração. Quando a gente tem um eixo desviado para a direita, a gente vai ter alguns outros critérios, né? Porque o eixo, esse eixo que a gente discutiu é o eixo frontal, então é o eixo que vai ver para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Ele não vai ver se está nesse sentido horizontal, né? E aí tem os critérios de sobrecarga que seriam ali. Então, acho que assim, seria 90, a -30, 90, acho que não erra. Doutora, é uma dúvida minha mesmo. Na questão, por exemplo, de literatura, quais são os livros que você geralmente recomenda para ver sobre esse assunto? Eletro? Livro de eletro é muito difícil. Porque, assim, é muito questão de como está sendo escrito. Tem um livro de um amigo meu, que eu vou mostrar para vocês. Ele fez a ritmologia aqui na Unifesp também, e ele escreveu um livro de eletro. Depois eu mando a foto para você, acho que aí se você quiser compartilhar com o pessoal, que ele tem uma linguagem boa, é um livro grande porque ele fala de tudo, mas ele é bem segmentado, assim, que eu acho que é o que precisa, né? O meu pai escreveu um livro também de eletro, é um livrinho mais curto, é um livro um pouco, assim, um papo mais reto, sabe? Até para profissionais que não sejam exatamente médicos, e eu posso estar vendo depois eu mando para você o nome e a gente vê o que a gente... Tem os outros livros que o pessoal usa, Dublin e tal, mas particularmente, eu acho que eletro vale mais você lendo nos livros tradicionais e discutir com alguém, porque só no livro não é difícil demais. E tem que ver eletro, né? Não adianta você ficar lendo eixo e se você nunca for ver um eletro, você não vai adiantar de nada, que a gente sabe, né? Eletro é muito prático. Obrigada, viu, de verdade. Obrigada mesmo pela aula. Muito obrigada. Depois eu falo com você no chat e no privado. Gente, só para também falar, agora eu vou fazer os 2 sorteios, tá bom? E eu vou também dar uns comunicadinhos. Então eu quero agradecer de novo, tá bom? Por ter tirado um tempinho da sua, né? Enfim, que é uma loucura a sua vida de residente. Por ter dado aula pra gente, de verdade. A gente acha que a faculdade é ruim e na residência piora muito. Não fala isso, não. Não fala, não. Só para deixar mais uma vez, que às vezes alguém quer falar sobre coisas que não sejam exatamente de cardiologia, sobre residência, sobre prova, sobre essas coisas.
eu tô na minha terceira residência, né? Então, às vezes, pode ser que tenha alguma coisa que eu consiga estar agregando, se for o caso. Pode se sentir à vontade, eu estou à disposição. Ah, obrigada. Se alguém quiser depois o contato dele, que tipo, acabou não tirando foto, enfim, vai estar gravada a aula, está sendo gravada, mas qualquer coisa eu me posso passar, se vocês quiserem. Vocês me procuram no privado e aí eu passo, tá bom? Beleza. É isso, Obrigado, gente. gente. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Doutor, primeiro, né, muito obrigada pela aula, foi ótima. Você pode, por favor, devolver o host pra gente? Posso. Deixa eu ver. Pera aí que eu preciso ver como é que eu faço aqui. Tá como LAC Unicid. Só clicar com o botão direito vai aparecer a opção. Ah, tá. Deu? Deu certinho, muito obrigada. Beleza. Até mais, gente. Até. Tchau, doutor. Flá, você quer falar? Você apareceu? Não? Não? Gente, então, vou lá. Eu vou fazer alguns comunicadinhos, tá bom? Primeiramente, o curso, né, era para ter acontecido, enfim, como eu falei, né, em março, certo? Então, a gente teve que realocar todas as datas. Mas, enfim, a gente tentou, né, então pegar as datas bonitinho para vocês. Caso tenha algum problema, enfim, falem com a gente no privado, tá bom? Que a gente tá vendo cada situação, cada uma, tá bom? E, por exemplo, tem gente que, só quero assistir algumas, também falem só com a gente, tá bom? Outra coisinha, a gente vai fazer um forms, quer dizer, já está pronto, eu vou mandar daqui a pouco. Eu vou mandar lá no grupo, tá? A respeito dos palestrantes, enfim, tá? Eu quero, a diretoria em si quer saber sobre a opinião de todo mundo e a gente queria, sério, de coração, que vocês tirassem só um tempinho para falar o que vocês acharam dos palestrantes, tudo, tá? De coração. Porque, assim, realmente é bem complicado a gente transmitir esse assunto de eletrocardiograma. Ele é bem puxado, tem pessoas da diretoria, da própria liga, que ainda não tiveram esse assunto, estão tendo agora. Então, tem que ter com calma, paciência, tá bom? Se você, não teve fisiologia, ainda fica um pouco mais difícil realmente você entender. Então, né, assim, calma, tenha paciência, que a gente vai, assim... Eu estou conversando agora com cada palestrante para tentar explicar de forma devagar para todos vocês, tá? Para vocês entenderem. E caso tenha algum problema, vocês também vêm falar comigo no privado. E aí, nesse Forms, que eu tava falando, a gente quer opinião, tá bom? Da aula, organização, tudinho. Cada aula eu vou mandar um Forms diferente, tá bom? Isso a gente pede de coração, tá? Porque realmente dá trabalho organizar um evento, dá dor de cabeça. Eu tenho muita pena, não tenho a dó da secretária, da Flávia, porque já tenho para fazer certificado, mão a mão. Então, por isso que a gente tem que realmente saber fazer tudo organizadinho para ela. Aí, a respeito agora dos sorteios. A gente vai realizar agora 2 sorteios, tá bom? Um livro da Medcel e um voucher da MedClass, tá? O voucher da MedClass, ele vai ser... a pessoa vai ter gratuitamente por 1 mês, tá bom? Acesso à plataforma deles. E aí, quem ganhar, eu vou entrar nos dois, tanto para o Medcel quanto para o MedClass. Eu vou mandar uma mensagem bonitinha e tal para pegar os dados das pessoas, tá bom? E o livro da Medcel, como a gente falou na publicação do Instagram, pode ser o tema que a pessoa escolher. Pediatria, gastro, cirurgia, etc, etc. Tá bom? Que a pessoa escolher. A Medcel vai enviar por correio para vocês. E aí a MedClass também vai entrar em contato por e-mail, tá bom? Então, certifique que vocês estão mandando o e-mail certo, tá bom? Tanto para mim quanto para a Flávia. Porque senão a gente vai perder, entendeu? Eu vou depois confirmar 1 a 1, tá bom? O e-mail, para não perder no spam, etc. Tá bom? E antes que, alguém saia, né? Enfim, que eu vi que já, 3 pessoas saíram.
Vocês podem ligar as câmeras, todo mundo assim, everybody, de novo, rapidinho, pra gente tirar a foto. Não vai demorar muito não, tá, gente? E aí a gente tira a foto pra todo mundo assim dar boa noite, tá? E aí quem quiser pode ficar pro sorteio, tá bom? E quem não quiser, assim, boa noite, de verdade, tá bom? Porque, enfim, todo mundo tá cansado. Como tem muitas páginas, só conferir se tá todo mundo, tipo, a câmera ligada. Todo pontinho de rostinho, que fofucho. Então tá bom, gente, vamos lá. Eu tô tirando a foto, tá bom? Peraí. E quem não conseguiu ligar a câmera, vi que algumas pessoas não conseguiram ligar, depois falem comigo no privado, tá bom? Pra gente certificar que vocês assistiram mesmo, porque o Camu tá exigindo que todo mundo ligue as câmeras, tá? É isso, gente. Agora a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Muito obrigada e até quinta-feira, tá bom? Daqui a pouquinho eu mando formas, tá bom? Eu vou... Peraí, gente, só um minutinho. Gente, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Ai. Para fazer o sorteio, tá bom? Só um instantinho, gente. Perdão mesmo, só um instante. Gente, teve um probleminha aqui com a minha internet, meu tá travando, então quem vai fazer o sorteio, na verdade, será a vice-presidente da Liga, que é a Raira, tá bom? Ela também tá no quarto ano, oitava etapa, tá bom? Obrigada, Rá, por me salvar. Só um minutinho, gente. Kati, me passa o host, por gentileza? Sem eu não consigo compartilhar minha tela. Kati, você pode colocar o host para Rá, por favor? Enquanto isso, eu vou copiando o nome dos inscritos e jogando no sorteador, tá, gente? Depois eu mostro para vocês. Para ir agilizando, então. Eu vou sortear um de cada vez. Vou começar pelo voucher da Match Class. Desculpem a pronúncia. Agora vai. Estão conseguindo ver? Aqui tá os nomes de todo mundo que eu peguei na tabela, de todos os inscritos. E agora eu vou sortear um primeiro,
para o voucher da Magic Class. Mila Cheng, você foi a ganhadora do voucher da Magic Class, tá bom? A gente vai entrar em contato com você para pegar seus dados. Agora, mais um. Para o livro da Medicel. Levemente lento. Raquel Zampieri de Lima. Você é a ganhadora do livro da Medicel. Tá bom? É isso, gente. Gente, então muito obrigada, tá? Por vocês terem ficado até aqui com a gente, até quase 8h30 da noite, tá bom? E aí, até quinta-feira, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar lá no grupo ou no privado pra gente, pra todo mundo da diretoria, tá bom? É isso, gente. Beijo, beijo. É fitness, filho. Mas eu começo a atropelar, pai. 180 de boa. Ai, meu Deus do céu.